Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma revisão. Hoje a gente vai trazer para a nossa discussão um dilema clássico, daquelas coisas que aparecem o tempo todo nas enfermarias e nos ambulatórios. Como separar de verdade a asma do adulto da doença pulmonar obstrutiva crônica, a famosa DPOC. Chegando agora no sexto semestre, dominar essa diferenciação clínica é, sem exagero, a base da nossa prática. A gente precisa disso para prescrever tratamentos que sejam não só corretos, mas super individualizados para cada paciente. Então bora lá? O nosso roteiro de hoje vai passar pelos seguintes pontos. Primeiro, a fisiopatologia. Depois, a história clínica. Em seguida, a gente entra na interpretação da espirometria, passa pelas estratégias de tratamento e fecha com a síndrome de sobreposição, a ACOS. Então, começando pela seção 1, a fisiopatologia da asma contra a da DPOC. Bom, para entender como tratar, a gente precisa construir o diagnóstico lá do nível microscópico, não é? A gente tem que entender como a doença se forma. Pensemos em um brônquio normal, bem limpo, de um lado, e do outro, o brônquio na asma, onde a gente vê logo de cara aquele edema, aquele inchaço e uma hipersecreção absurda de muco. É isso que consolida o conceito de inflamação brônquica crônica. Toda essa cascata inflamatória gera o que chamamos de remodelamento das vias aéreas. E adivinha? É exatamente essa mudança estrutural que o paciente vai relatar no consultório como chiado, falta de ar e tosse crônica. É como se a tubulação estivesse toda comprometida por dentro. Agora, para destrinchar essa imunologia toda, a gente precisa focar nas vias celulares. Na asma, a coisa é tocada principalmente pelas respostas da via TH2. A gente está falando de imunidade mediada por anticorpos, muita liberação daquelas interleucinas tipo a IL-4 e a IL-5 e, claro, um batalhão de eosinófilos. Já na DPOC, a história é bem diferente. A inflamação ali tem a ver com a imunidade mediada por células, através da via TH1. Entram em cena os macrófagos, os neutrófilos, o fator TNF-alfa. E, detalhe de ouro aqui, é por entendermos tão bem essa via da IL-5 da asma que, hoje em dia, existem terapias biológicas fantásticas que estão literalmente mudando a vida de asmáticos graves. Isso é medicina baseada no mecanismo da doença na veia. Resumindo esses nossos alicerces de forma bem direta, a asma é aquela inflamação eosinofílica clássica com perfil TH2 e, o mais importante, a obstrução dela é reversível. A via aérea responde. A DPOC, por sua vez, tem uma assinatura neutrofílica, perfil TH1, que causa um estrago estrutural marcante. Estamos falando do enfisema, da bronquite crônica. O resultado, uma obstrução fixa. A grande sacada clínica aqui é justamente amarrar o tipo de inflamação celular com a reversibilidade da via aérea. Se a gente entende isso, a gente entende a base do jogo. Seguindo em frente, seção 2, avaliação clínica e anamnese. Tirando o foco da célula e focando na realidade do ambulatório, a gente sabe que nada substitui uma anamnese bem estruturada. E aqui mora uma clássica armadilha, tanto de prova quanto de plantão. Vamos imaginar um paciente chegando com um chiado no peito. A gente não pode sair presumindo que é asma só por causa do sibilo. A asma, em geral, vem com uma bagagem de atopia, uma rinite alérgica, desde muito mais cedo. Por outro lado, os critérios do GOLD dizem para ligarmos o radar para DPOC em pacientes com mais de 40 anos, principalmente se houver exposição a fatores de risco. E um detalhe fundamental para a nossa realidade brasileira: não é só o cigarro. A exposição ocupacional e a famosa queima de biomassa, como os nossos fogões a lenha, têm um peso enorme. Além disso, fatores como baixo peso ao nascer e infecções respiratórias na infância criam o conceito de pré-DPOC, mudando completamente a trajetória e o risco a longo prazo. Vamos agora para a seção 3, a interpretação da espirometria. Levando nosso raciocínio para os dados objetivos, é a hora da espirometria entrar em cena. Ela é a ferramenta definitiva para bater o martelo naquelas suspeitas que levantamos na anamnese. O ponto crucial é a relação entre o VF1 e a CVF, o famoso índice de Tifeneu. Um VF1 sobre CVF menor que 0,70, mas muita atenção aqui, medido depois do uso do broncodilatador, é o que comprova que a obstrução é fixa. Essa falta de reversibilidade total é exatamente o que sela o diagnóstico da DPOC, distanciando-se bastante do padrão de completa reversibilidade que a gente espera na asma. Ou seja, o teste com o broncodilatador não é um acessório opcional, ele é absolutamente decisivo. E bom, uma vez que a DPOC está diagnosticada, a gente vai usar o percentual do VF1 previsto para estagiar a gravidade dessa limitação de fluxo de ar. Essa classificação, que vai do GOLD 1 ao 4, mostra o tamanho do comprometimento da mecânica ventilatória.
Vai desde limitações leves, com o VF1 de 80% ou mais, e chega até os estágios muito graves, onde esse valor desaba para menos de 30%. Chegamos à seção 4, o tratamento, cruzando as diretrizes do GINA e do GOLD. E agora, entramos na parte prática, a fase de manejo. Vamos pensar juntos e conectar a teoria com a prescrição. Se a asma é movida por uma inflamação eosinofílica e responde super bem aos esteroides, o uso dos corticosteroides inalatórios, os nossos CIs, formam o pilar central e inegociável do tratamento. Passo 1. Por outro lado, na DPOC, onde lidamos com uma obstrução que é fixa, a base do jogo muda. O tratamento se fundamenta no uso de broncodilatadores de longa duração, tipicamente a combinação dupla de LABA mais LAMA, com o objetivo de abrir as vias aéreas ao máximo e proporcionar alívio sintomático contínuo. Vamos dar um passo além para ver como isso se constrói na prática clínica da DPOC. A escolha do tratamento inicial não sai apenas da espirometria. Ela depende demais dos sintomas atuais do paciente e do risco dele sofrer uma exacerbação. Pela ferramenta GOLD AB, a gente avalia o nível de dispneia usando escalas como o MMRC ou o CAT, junto com o histórico de exacerbações daquele último ano. É essa combinação que vai nos ditar o caminho. Se vamos começar com apenas um broncodilatador, lá no grupo A, ou se a necessidade é pular direto para a terapia dupla, com LABA e LAMA no grupo E, justamente por conta de um alto risco de novas crises. E, finalmente, seção 5, a síndrome de sobreposição asma-DPOC, a famosa ACOS. Como a gente bem sabe, a medicina raramente é uma ciência exata, de preto no branco. Existe sempre aquela zona cinzenta, e é aqui que mora um enorme desafio de manejo, os casos onde os pacientes apresentam características das duas doenças simultaneamente. O raciocínio por trás de quando cruzar essas linhas de tratamento é fascinante. Se a gente olhar para as indicações mais fortes, um paciente diagnosticado com DPOC que tem histórico concomitante de asma, ou um exame de sangue mostrando eosinófilos iguais ou acima de 300, isso nos dá um respaldo fortíssimo para introduzir o corticoide inalatório na receita, logo junto aos broncodilatadores. Fica bem claro que é a inflamação ali nos bastidores quem realmente dita a regra farmacológica. E para encerrarmos essa vossa revisão, fica uma reflexão muito importante. Como a diferenciação exata entre essas condições altera de forma definitiva o destino de quem estamos tratando. Porque, gente, fazer um diagnóstico cravado não é só um capricho acadêmico, é o que vai definir se aquele indivíduo vai receber o corticóide que controla a via aérea já remodelada ou um broncodilatador duplo que pode literalmente salvá-lo de repetidas internações por causa do enfisema. A responsabilidade na interpretação minuciosa dos dados clínicos e espirométricos é gigantesca. É o que transforma o prognóstico e a qualidade de vida. Fica o convite para que todo esse conhecimento seja a base de decisões seguras nos corredores do hospital. Um abraço e até a nossa próxima discussão.